Sou o coordenador de operações do cemitério, ou você pode me chamar de gerente do cemitério. Parte do meu trabalho é sentar com os visitantes e familiares do falecido para organizar funerais, facilitar a venda de terrenos, entre outras atividades. Um homem chamado Antônio, na faixa dos 30 anos, uma vez veio me procurar para comprar um terreno para seu pai doente, que estava em cuidados paliativos. Antônio, um homem hispânico com um sotaque forte, parecia muito carinhoso, e me mostrou fotos de seu pai, que também parecia ser uma pessoa muito doce e jovem para ser tirada da família. Infelizmente, o pai de Antônio faleceu naquela mesma semana, e Antônio organizou o funeral no cemitério. No dia do funeral, que estava muito tempestuoso, considerado por alguns como um sinal de boa sorte, o cortejo fúnebre parou em frente ao prédio da recepção. Eu saí brevemente sob o toldo da frente do prédio e vi Antônio no carro atrás do carro funerário. Acenamos um para o outro. Devido ao tempo, voltei para dentro até que a procissão estivesse pronta para prosseguir para o cemitério. Entrei em um dos caminhões do cemitério e acompanhei a procissão até o local final, onde fiquei supervisionando com meu guarda-chuva. Parte do meu trabalho é garantir que os serviços funerários ocorram sem problemas. Após o funeral, dei algumas voltas pelo local no caminhão, como faço várias vezes ao dia, para inspecionar a área. Ainda tinha muita papelada para cuidar e também precisava fechar o cemitério naquela noite. Um pouco mais tarde, voltei para minha mesa e cuidei disso. O cemitério fecha às 5h30, então, quando começou a escurecer, dirigi pelo local mais uma vez para garantir que todos os visitantes tivessem saído e fui até o portão da frente para fechá-lo. Era um dia relativamente quente no início de março, os dias ainda estavam mais curtos, então o horário de fechamento já estava ficando escuro, mas naquele dia tempestuoso já parecia noite. Voltando para meu escritório, pensei ter visto alguém andando apressadamente por uma das ruas de lápides antes de virar atrás de uma sebe e desaparecer de vista. Apitei, mas não os vi novamente. Peguei meu guarda-chuva e corri na chuva naquela direção. Virei além da sebe e olhei ao longo de uma fileira de lápides, mas não vi ninguém. Após 20 minutos de procura na chuva, desisti e voltei para o escritório. Revisei as imagens do CCTV, mas não captaram nenhum movimento em comum, apesar de ser mais difícil ver devido à tempestade e à escuridão. Tentei multitarefas, de olho nas câmeras enquanto terminava minha papelada, quando ouvi a porta da frente da sala de visitação bater. Levantei da cadeira e gritei um olá, pensando que a pessoa que vi antes poderia estar trancada no cemitério procurando ajuda para sair. Fui até o saguão, mas não havia ninguém. Olhei em volta e disse olá novamente, achando que a porta batendo poderia ser alguém saindo. Comecei a verificar as janelas e parei quando vi alguém do outro lado olhando para mim com uma expressão vazia. Pulei de susto, mas a pessoa não se mexeu. Ao me aproximar, reconheci o homem hispânico mais velho das fotos que Antônio me mostrou. Com o coração na garganta, saí do prédio para o lado onde vi o homem, mas ele tinha desaparecido. Não estava entre os campos nem escondido em um arbusto próximo. Olhei ao redor, encharcado pela chuva, e depois corri de volta para dentro. Arrumei minhas coisas, tranquei o cemitério e peguei meu carro. Abri e fechei o portão, trancando-o atrás de mim, e dirigi para casa. Quando minha esposa perguntou por que eu estava tão quieto, disse que tinha sido um dia longo no trabalho. Acho que estava apenas me sobrecarregando e minha mente estava pregando peças em mim, mas ainda é perturbador pensar nisso. Meu nome é Jeremy. Isso aconteceu em uma noite fria e ventosa de outubro. Moro em uma cidade relativamente grande, mas bastante pobre, com muitos edifícios antigos, datados do início do século XVIII.
Uma noite, eu e um amigo estávamos entediados e decidimos sair às 3 da manhã. Sei que sair a essa hora em uma cidade pobre não é muito inteligente, mas gostamos de nos divertir. Cansados de dirigir por aí ouvindo música alta, ambos somos grandes fãs de metal e tínhamos nossa própria banda na época, decidimos que seria interessante e divertido explorar um cemitério na cidade. Atrás da praça da cidade velha, há um enorme cemitério, dividido em 2 lados por uma rodovia, com cada lado ocupando cerca de 20 acres de terra. Decidimos dar uma olhada na parte mais antiga do cemitério, que é completamente separada do resto por uma cerca e portão de ferro antigos. Caminhamos por lá, tentando ler as lápides cobertas de musgo e tirando fotos. Eu sei que isso foi um pouco desrespeitoso, mas essas eram lápides de pelo menos um século atrás, então não havia ninguém vivo para se ofender, e tenho certeza de que os mortos também não se importariam. Depois de cerca de 1 hora explorando, nos sentamos ao lado de uma enorme nogueira no meio do cemitério antigo. Foi quando ouvimos uma risada de criança, muito próxima a nós. Inicialmente, pensei que talvez fosse um brinquedo deixado no túmulo de uma criança, ativado por movimento ou algo assim. Não me assusto facilmente, então ignorei. Nós rimos, achando a situação assustadora, mas continuamos conversando e aproveitando o ambiente. Então, comecei a sentir que algo ou alguém nos observava. Achei que era coisa da minha cabeça, mas meu amigo disse que viu alguém nas sombras de uma área arborizada próxima ao cemitério. Ficamos um pouco assustados e decidimos ir embora. A risada tocou novamente e ouvimos o som de folhas sendo pisadas. Foi quando corremos colina abaixo, em direção à parte antiga do cemitério onde meu carro estava estacionado. Nunca corri tão rápido na minha vida, parecia que a risada nos seguia. Entramos em modo de luta ou fuga, correndo o mais rápido que podíamos, sem olhar para trás. Os sons pararam quando chegamos ao carro. Liguei o motor e saí rapidamente para a rodovia, sem nem olhar. Felizmente, ninguém nos atingiu. Fomos para o único posto de gasolina aberto àquela hora da noite. Ambos estávamos discutindo sobre o medo que sentimos e decidimos verificar a parte de trás do carro. Imediatamente, percebemos que as portas traseiras estavam abertas, embora nenhum de nós as tivesse aberto. Não havia razão para termos feito isso. Olhei nos bancos traseiros, me certifiquei de que não havia nada lá e voltamos para o carro, saindo rapidamente. Ainda estou confuso sobre o que aconteceu naquela noite. Não sei se exageramos na reação ou o que foi aquilo. Só sei que ainda sinto uma sensação estranha de que algo está me seguindo sempre que conto essa história. Quando eu tinha 19 anos, meu amigo Chan, que era um grande idiota, veio relaxar em nosso porão, como costumava fazer durante o verão. Lembro que ele tinha uma garrafa de Coca-Cola na mão e eu estava comendo Wendy's quando ele sugeriu que deveríamos explorar aquele pequeno e assustador cemitério do outro lado da cidade. Foi a ideia mais aleatória de todas e eu até disse isso a ele. Mesmo assim, não tínhamos aula no dia seguinte e eu sabia exatamente de qual cemitério ele estava falando. Não sei se alguém chamaria aquilo de um cemitério comum. Era apenas um pequeno lote de terra com, no máximo, umas 100 lápides, todas muito arcaicas. Sempre que passávamos por lá, não havia sinais de que alguém tivesse visitado em décadas. O local provavelmente datava de séculos atrás e tinha uma atmosfera super assustadora, cercado por uma grade de metal gótica e rodeado por bosques de 2 lados, uma estrada de um lado e um prédio velho e abandonado do outro. Tudo sobre o lugar dava uma sensação de medo. Depois de um pouco de persuasão, Shan conseguiu me convencer a ir também. Ironicamente, o dia estava nublado e meio avermelhado, o que ajudava a criar um clima sinistro. Shan estacionou seu Honda ao lado da estrada. Eu disse a ele para parar mais longe para não parecer suspeito, já que o tráfego era baixo.
Ele parou algumas centenas de metros adiante e nós saímos e atravessamos a floresta para que ninguém no trânsito nos visse entrando no cemitério. Pular a cerca na floresta foi fácil, talvez fosse uma cerca de 3 ou 4 pés de altura. Shan tomou a liderança, já que a ideia tinha sido dele. Ele nos guiou pelo pequeno e misterioso lote de terra, e nós olhamos para as lápides arcaicas, todas aparentemente do século XIX, com algumas inscrições já ilegíveis. Sei que parece clichê, mas não pude deixar de sentir que estávamos sendo observados. Comecei a olhar ao redor da floresta e disse ao Shan o quão assustador aquilo era. Ele apenas concordou. Ainda sentindo que estávamos sendo observados, olhei para o prédio abandonado ao lado do cemitério. Em uma das janelas, por um breve momento, vi alguém de pé, mesmo através da sujeira e do nevoeiro no vidro, mas a figura rapidamente se abaixou ou se afastou. Eu disse a Shan que estávamos sendo vigiados por alguém no prédio, e ele se virou para olhar também, decidindo procurar a entrada. Eu disse a ele que deveríamos ir embora antes de nos metermos em problemas. Enquanto eu ficava perto da lápide que ele estava examinando, Shan foi até o prédio e encontrou uma maneira de entrar. Ele me chamou, mas eu fiquei parado. Foi então que ouvi um barulho alto e vi um homem mais velho, provavelmente com cerca de 55 anos, cabelos grisalhos, usando uma capa de chuva preta, jeans e com um bigode. O homem gritou para sairmos dali, tão alto que parecia que os pássaros fugiram assustados. Comecei a me sentir tonto e, de repente, tudo escureceu. A próxima coisa que me lembro foi de acordar sendo arrastado pela floresta. Entrei em pânico, achando que estava sendo sequestrado, mas quando me virei, vi que era apenas Shan. Ele estava surtando com alguma coisa, me disse para segui-lo e correr de volta para o carro, então não fiz perguntas. Enquanto corríamos pela floresta, percebi que estávamos sendo seguidos por alguém, então corri ainda mais rápido. Chegamos ao Honda dele, e ele basicamente ligou o carro antes mesmo de termos chance de entrar completamente. Shan me contou que, dentro do prédio abandonado, ele encontrou um sigilo de perplexidade pintado no piso de madeira, basicamente um símbolo satânico, rodeado por várias bonecas estranhas com botões nos olhos. Ele não conseguiu ver mais nada, pois ouviu o grito do velho e veio correndo me encontrar desmaiado no chão, com um homem se aproximando lentamente. Shan me arrastou para fora de lá e me jogou sobre a cerca para nos tirar daquele lugar. Rapidamente recuperei a consciência e foi quando corremos. Eu só desmaiei uma vez na vida, e foi naquele momento. Não sei por que desmaiei, mas acontecer em um cemitério com um edifício ritual satânico ao lado torna tudo muito mais estranho.